Oi pessoal, boa noite. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi desenvolver o Sunny com Apple no iFood e sobre alguns problemas que a gente teve na hora de arquitetar e também sobre quando a gente foi testar essa feature. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Tiroco. Eu fui em computação Unicamp 2015 e eu não sei se tem um BP de amigos por aí, mas eu fui da turma de 2017 daqui de Campinas. E hoje chama Apple Developer Academy, mas quando eu entrei era BPID. E eu tô no iFood tem 2 anos e pouquinho. Bom, antes de eu decidir, acho que falar sobre o tema dessa talk, o processo de como as coisas se desenrolaram, era uma história que eu sempre contava para as pessoas, porque uma experiência bem marcante nesse meu tempo de iFood. E tanto por como foi o comecinho, quanto pelas diferentes abordagens que a gente teve que usar para tanto para arquitetar quanto para testar. Então, hoje eu vou explicar brevemente o que é Sunny com Apple, só para quem nunca viu em ação. Contar como foi o processo de desenvolver a feature no nosso app, como a gente estruturou a arquitetura, fez as divisões, e como a gente fez para cobrir as partes mais complicadas com testes unitários. Tá, mas o que é esse tal de Sunny com Apple? É só mais uma desculpa para a gente brincar com SwiftUI ou o quê? E não é bem assim. O Sign com Apple é uma forma de autenticação com base na conta Apple do usuário. Então, é uma forma com menos atrito, mais rápido e conta com features de privacidade e segurança da própria Apple. Para você usar o Sign com Apple, você precisa ter configurado o seu 2FA na conta. E não tem um diferencial, é a não obrigatoriedade de ter que compartilhar seu e-mail oficial. E você pode optar por ocultar ele. E aí a Apple faz encaminha os e-mails que foram enviados para oculto para o seu oficial. E pelo próprio guideline da Apple, a feature ela é obrigatória para apps que já usam opções externas de login. Como dá para ver aí, o Google, o Facebook, que é Facebook como é o nosso caso no iOS. E aqui no slide eu fiz uma comparação bem rapidinha para mostrar essa parte da rapidez. Quando eu fui gravar assim para ver, colocar lado a lado, eu nunca tinha posto, mas realmente o Sign com Apple é muito mais fluido, muito mais rápido e chega a ser quase 2 vezes mais rápido comparado com o nosso login por e-mail. E dando um contexto, assim como tudo começou, foi lá em junho de 2019, eu e alguns food lovers, a gente esteve na WWDC, então a gente pôde acompanhar o Sign com Apple saindo do forno. E eu tinha menos de um ano de empresa e eu estava trabalhando no time de account desde o começo do ano. Então, imaginem o hype da estagiária quando a Apple apresentou uma nova forma de logar o usuário na Epic. Tipo, é tudo a ver com o que eu estava mexendo mesmo. E a gente já saiu de São José com a feature na cabeça e diferente da maioria das coisas que a gente faz no mundo de produto, naquele momento, essa demanda partiu de nós desenvolvedores para fazer acontecer. E como a gente já tinha avançado nas provas de conceito, a gente já chegou sabendo algumas coisas, como o tamanho da implementação, o que a gente teria que fazer, o que seria necessário, os benefícios de logar o usuário de forma rápida e segura, tanto por ter visto várias sessions, né, que a Apple apresentou apps que já tinham implementado e como seria essa experiência. E também, de qualquer forma, seria uma feature que seria obrigatória para o iFood, porque por conta de ter outros providers de login. Então, quanto antes a gente começasse a implementar, a gente já ia adiantando muitas tretas que poderiam surgir. E aí, falando um pouco sobre as provas de conceito, como que funcionou, assim que eles liberaram os betas de iOS e do Mac, a gente já instalou e começou os trabalhos. Então, e esse timing é muito importante, porque quanto antes a gente listasse as adaptações que a gente fosse precisar para o iOS novo, melhor. E acho que às vezes parece algo trivial, mas dependendo da quantidade de bibliotecas externas que o seu app usa, algumas dores de cabeça podem aparecer, porque todas as libs elas têm que estar adaptadas para o novo iOS, então qualquer probleminha que tiver, elas têm que estar adaptadas. E outro ponto é que, dependendo das novas features da iOS, algumas coisas estranhas podem acontecer na app, como animações estranhas ou comportamentos inesperados, e o que foi um pouquinho do nosso caso. Então, por conta disso, a gente precisou envolver vários times para ajudar a gente a tanto identificar quanto ajudar a gente a corrigir e encontrar soluções para resolver esses probleminhas.
E além desses pontos, a gente começou também a bater uns papos com o pessoal de back-end para entender como que a gente ia fazer essa integração possível, como as informações, quais informações a Apple teria que passar para o back-end, e como utilizar as informações que a Apple provê para o back-end pela sua API, entre outras tretas, assim, principalmente como a gente encaixa a forma de autenticar do Sunny com a Apple com o resto do que a gente tinha no iFood. E então, depois de definido tudo isso, era hora de botar a nossa sopa de letrinhas em ação. Para estruturar a feature de Sunny com Apple, a gente usou a arquitetura de VIP, que é o View Interactor Presenter. E a gente adicionou algumas especificidades relacionadas ao framework em si. A nossa principal premissa aqui era isolar ao máximo do framework da Apple para o Signing com Apple, que é o Authentication Services. E por que isso? A gente queria alguns benefícios disso. O primeiro é manutenibilidade, que no caso de alterações ou mudanças do framework, poucas classes seriam afetadas em si e não traria impacto para a nossa lógica de negócios do Signing com Apple. A parte de testabilidade, porque a gente tem maior facilidade para criar cenários para testes unitários, porque a gente vai ter todas as dependências do framework bem isoladas e limitadas. E a rastreabilidade. Tendo as responsabilidades bem definidas, a gente ganha uma facilidade para identificar a origem de comportamentos inesperados e aí já descartar se o problema está acontecendo diretamente na parte que lida com o framework ou se não, está acontecendo depois que a Apple já devolveu a resposta para a gente. É possível fazer uma diferenciação desses erros e aí a gente já consegue identificar mais rápido e certeiro onde está acontecendo o problema. E aí, trazendo como ficou o nosso diagrama no final, acho que do Interactor para cá, a gente tem um VIP normal, mas do Interactor para frente a gente colocou algumas diferenças. Aqui, o nosso Interactor ele ficou responsável por orquestrar o worker e fazer chamadas APIs externas que fossem necessárias. O worker ele fica responsável por formatar as informações que a gente recebeu do provider em um objeto que faça sentido para ele. Então, aqui entrou validações de negócio, aqui a gente trata aqueles optionals que não podem ser optionals para a aplicação, validações que a gente tem que meio que formatar o objeto que a Apple volta para a gente para usar no resto da Apple. E o nosso Apple Authentication Provider em si, que é quem realmente importa o framework de Authentication Services e retorna as informações para a app. E aí, beleza, com a arquitetura definida, agora é só a gente testar. E a gente sabe que o problema começa quando um dev solta um só. Na hora que a gente pegou as classes para testar, muitos dos objetos que a gente usava do framework não tinham muita informação exposta, como, por exemplo, o método construtor. E o que dificultava bastante a gente para simular cenários, testar unitariamente como o nosso código está se comportando. E nesse caso, o que a gente gostaria de testar é que tudo que é retornado pela Apple é passado para frente, exatamente da forma como veio, simplesmente isso. E aqui a gente já vê um dos benefícios claros da gente ter separado e isolado bem centrado aonde importa o Authentication Services. Quando a gente divide e isola bastante essa responsabilidade, a gente consegue, acaba que a gente só tem dificuldade para testar uma classe, que é a Apple Authentication Provider, e ela é o nosso desafio. Todo o resto era composto por classes nossas, protocolos nossos. Então, a gente tinha acesso aos construtores, a gente conseguia mocar, a gente conseguia adicionar informações se necessário. Então, já é um ambiente muito mais controlado e que a gente consegue saber tudo o que está acontecendo. E como a gente resolveu toda essa situação? Para mocar uma credencial, a gente fez com que o objeto do framework, que representa a credencial, que é o AS Authorization Apple ID Credential, ele se conformasse com um protocolo criado por nós. Então, de forma que ele descreve todas as informações que a gente gostaria de ter acesso e de inicializar. Então, a gente usou os mesmos identificadores e os mesmos tipos. Então, a gente só faz com que o objeto da Apple, a gente fala, você vai conformar com esse protocolo que já é as informações que você tem aí.
E na parte do Apple Authentication Provider, a gente isola o código do mapeamento para um único método. Então, o DigiFetch Authorization Credential, que é esse segundo, é ele quem vai ser testado. E aí, esse método, ele recebe o nosso protocolo como input e, a partir dele, ele consegue enviar as informações para o worker e seguir com a vida. E aí, na parte dos testes, a gente consegue testar aquela função que eu falei que está fazendo o mapeamento. A gente testa que, dado uma credencial que a gente montou, uma mocada simulada, o objeto que o delegate recebeu vai ser exatamente da forma como esperado. Então, assim a gente consegue garantir que cada campinho daquele que a gente definiu no protocolo está sendo mapeado certinho e recebido pelo nosso worker, e aí a partir dali a gente consegue seguir com os nossos testes e garantir o comportamento. E acho que é isso, e acho que de considerações finais, acho que desenvolver o Signing com Apple foi uma das experiências mais legais que eu tive no iFood até hoje. E eu nunca tinha desenvolvido uma coisa tão nova e para tantas pessoas no quesito de ter poucas pessoas passando pelas mesmas tretas na internet, os mesmos erros, e com certeza foram desafios bem diferentes. Tanto essa questão de como testar as coisas quando os problemas surgiam, que nos deixavam, a gente ficava completamente perdido em alguns pontos e eram coisas que dificilmente eu enfrentava no meu dia a dia, que eu acabava sempre mexendo com coisas similares, coisas que eu procurava na internet, já tinha alguém que já tinha passado por isso. E o fato de nunca ter desenvolvido uma coisa tão nova para tantas pessoas é diferente aqui, porque no BPID a gente até implementava algumas coisas novas que apareciam por a gente estar aprendendo, né? Um ambiente totalmente diferente, mas não tinha o fato que tantas pessoas estavam usando a feature. Então, ter feito o signing com a Apple foi no iFood ainda, que quando a gente começou a liberar para produção, é muita gente. Então, e ainda mais com a adoção rápida do iOS novo. Então, foi, assim, uma experiência totalmente diferente pelas tretas que a gente acabou passando, assim, nesse comecinho aí. E também foi uma das primeiras features que a gente implementou com SwiftUI no iFood. Então, apesar da brincadeira lá do começo, foi uma oportunidade de, além de brincar com a nossa nova forma de fazer UI, também colocar em produção e ver como realmente a gente vai fazer, encaixar no código e botar para jogo. Essa feature também trouxe um lado muito legal, que foi a integração com o time de back-end, e já que tudo era novidade para os dois lados. Então a gente trabalhou muito de perto e foi muito interessante ter visto como funciona a visão de um novo provider, de como a gente pega um negócio do zero, tipo, olha as docs da Apple dos dois lados e é isso que a gente tem. E aí vamos fazer acontecer esse rolê. Então foi uma aproximação que eu aprendi bastante, foi muito... Era tipo, o desespero estava no olhar dos dois lados, assim, então foi muito legal essa parte também. E como eu comentei lá no começo, a gente precisou da ajuda de muitos times para mapear e resolver os bugs relacionados ao novo iOS 13. Então, nada disso teria sido possível sem nosso time de iOSers incríveis. E eu não achei uma foto que tivesse todo mundo, mas fica a menção. Muito obrigada. Nada disso teria sido possível sem todo mundo. E é isso. Perguntas? Gente, vocês estão aí? Mandou muito bem, Bia! Boa. Bia, eu tenho uma pergunta. Foram quantos meses de implementação antes de fazer o rollout? Esse rollout aconteceu tipo em vindas e vindas, assim, mas demorou alguns meses, eu não sei ao certo, assim, quando que... Eu não lembro exatamente o mês que a gente liberou, porque acho que era muito, tipo, a gente foi descobrindo muita coisa no meio do caminho, então... mas eu não sei dizer exatamente, tipo, demorou X meses, porque foi muito, tipo...
libera aqui, nossa, tá estourando esse erro, volta, vamos ver o que tá acontecendo e muito, tipo, aprendendo, assim, porque não tinha muita gente falando, esse erro é desse problema aqui. Então a gente acabou indo muito vai e vem aí. O Bia, parabéns aí, mandou super bem. Qual o mais difícil, do Facebook ou da Apple? O login. Então, eu não vou saber dizer, porque o Facebook já estava implementado, mas é, mas assim, pelos perrengues que a gente passou, tipo, apps e back-end, eu diria que o Scenic Apple ficou marcado no nosso coração, assim. Mas e para dar suporte, agora que os dois estão prontos? Depois que a gente rolou tudo de vez, até que começou a obrigatoriedade, assim, a gente teve poucos problemas, assim. É que o Facebook ele já é bem mais antigo, então problema com relacionado ao SDK, eu acho que eu nem tirando os crashes, né, que rolou esses últimos meses aí, mas acho que eu não lembro de ter passado alguma treta, assim, de tipo, precisar mexer direto lá, alguma coisa muito, muito forte, mas depois que acho que virou obrigatório, foi bem mais tranquilo, assim. Você sabe a porcentagem das pessoas que usam Facebook versus saem com Apple? E se essa informação é pública, né? Eu acho que eu não tenho certeza. Teria que puxar esse número, porque eu acho que a gente não sei teria que ver quantas pessoas têm usam conta com Face ou com Apple, né? Eu não sei esse número. Acho que nem pode ter disclosure. Foi mal. Eu tenho uma dúvida. Você comentou que. Primeiro, parabéns pela apresentação, né? Você comentou que vocês fizeram em SwiftUI uma parte. Vocês fizeram, tipo, como que foi? Não fez a tela inteira, né? Vocês fizeram uma A tela parte. inteira. A tela inteira? Aquela tela inteira de login tá com SwiftUI. Pode crer. Mas aí tem que dar suporte na antiga também. Eu não lembro qual que é a tela. É, uma coisa que, assim, aí permitiu a gente brincar com o SwiftUI Roder, que os dois são iOS 13. Então, toda tela que tem o botão de Apple é iOS 13. Então, a gente tem uma tela que era antiga, só tem Facebook, e-mail, telefone. E aí, essa nova tela, que era a tela com sign com Apple, e aí a gente já implementou ela inteira em SwiftUI, que já era um deparo, assim, não precisou fazer uma tela de, tipo, o Sonic Web só tem iOS 13, e aí casou os dois. Legal, legal. Boa. Como vocês resolvem o problema no Android? Tem que dar forget password ou vocês têm algum caso, algum jeito de fazer signing with Apple no Android? Curiosidade mesmo, não sei como as pessoas resolvem esse problema. A gente não resolve, não tem Sonic Apple por Android. Ah, eu acho que acho que na mesma época a gente estava desenvolvendo tanto o Sonic Apple quanto o Sonic com Google no Android. Então ficou tipo o Apple só para iOS e o Google só no Android. Eu posso falar A comentário bobagem. do Pedro ali é boa aí, ó. Migrou para Android, mereceu perder a conta. Sim. Eu acho que tem como fazer com. Acho que tem suporte no JavaScript, se eu não me engano. Aí rola fazer signing meio que na web ali pro Android. Alguma coisa assim. Mas não tenho certeza Faz também. sentido. Eu acho que o app do Cartola usa, por exemplo, né? Usa sign com Apple, tanto no Android quanto no iOS. Nossa, beleza. Mais alguma dúvida? Sobre a token que a Bia acabou de apresentar, um ponto curioso também da forma que foi arquitetado o CNF Apple na nova SAP iOS, é que quando a gente foi ver alguma coisa disso para implementar no nosso aplicativo do WatchOS, parte do interactor para trás do diagrama que a Bia mostrou, a gente conseguiu reutilizar tudo. Ele não conhecer frameworks do iOS em específico. Então, toda a parte de consulta, controller, modelos, para a gente foi muito simples de implementar também. Isso é um ponto curioso.
Isso.